Bom dia, meu querido irmão, minha querida irmã, você que está nos acompanhando aqui na nossa transmissão ao vivo via Facebook. Hoje nós iniciamos aqui, conforme eu falei nas últimas transmissões ao vivo, eu fiz então a promessa então de fazer com vocês algumas pregações baseadas no livro A Força do Silêncio contra a Ditadura do Ruído. Tá aqui o livro aqui, tá? Vou fazer a pregação hoje, primeiro dia hoje dessa nossa jornada da Semana Santa. Estarei fazendo com vocês aqui essa transmissão para que a conexão tá. Então esse livro aqui vai nos ajudar a refletirmos bem sobre o silêncio, né? Nós já estamos na Semana Santa, iniciamos ontem a Semana Santa com o Domingo de Ramos e hoje nós vamos então propagar aqui esse nosso momento de pregação. Mas antes nós vamos então meditar aqui o Evangelho de hoje, que está no Evangelho segundo João, capítulo 12, versículos do 1 ao 11. Evangelho segundo João, capítulo 12, versículos do 1 ao 11. E depois nós vamos então fazer então a nossa pregação com o tema de hoje que nós estamos vivendo a partir de hoje. Esse encontro importante para a nossa vida, ok? Estamos aqui reunidos em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação, por Cristo Senhor nosso. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. São José, rogai por nós. Nossa Senhora das Dores, rogai por nós. Em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Evangelho segundo João, capítulo 12, versículos do 1 ao 11. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Glória a vós, Senhor. Seis dias antes da Páscoa, Jesus foi a Betânia, onde morava Lázaro, que ele havia ressuscitado dos mortos. Ali ofereceram a Jesus o jantar. Marta servia e Lázaro era um dos que estavam à mesa com ele. Maria, tomando quase meio litro de perfume de nardo puro e muito caro, ungiu os pés de Jesus e enxugou-os com seus cabelos.
a casa inteira ficou cheia do perfume de bálsamo. Então falou Judas Iscariotes, um dos seus discípulos, aquele que o haverá de entregar. Por que não se vendeu este perfume por 300 moedas de prata para as dar aos pobres? Judas falou assim não porque se preocupasse com os pobres, mas porque era ladrão. Ele tomava conta da bolsa comum e roubava o que se depositava nela. Jesus, porém, disse: deixa-a. Ela fez isto em vista do dia de minha sepultura. Pobres sempre os tereis convosco, enquanto a mim nem sempre me tereis. Muitos judeus, tendo sabido que Jesus estava em Betânia, foram para lá, não só por causa de Jesus, mas também para verem Lázaro, que Jesus havia ressuscitado dos mortos. Então, os sumos sacerdotes decidiram matar também Lázaro, porque, por causa dele, muitos deixavam os judeus e acreditavam em Jesus. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Que as palavras do Santo Evangelho perdoem os nossos pecados e nos conduz à vida eterna. Amém. Pobres sereis e os tereis convosco, enquanto a mim nem sempre me tereis. Meus irmãos e minhas irmãs, o tema da nossa pregação de hoje, como eu falei aqui nesse primeiro dia da nossa jornada da Semana Santa, o tema de hoje é o silêncio contra o barulho do mundo. Conforme eu falei, eu vou mostrar para vocês mais uma vez o livro A Força do Silêncio contra a Ditadura do Ruído. Vou até virar aqui para vocês verem aqui. Deixa eu ver se eu consigo aqui. Eu acho que eu não consigo. Olha, a conexão está lenta aqui, só um minuto. Deixa eu ver se eu consigo virar para vocês verem aqui a capa do livro da nossa pregação de hoje. Bom, aqui está o título do livro, A Força do Silêncio contra a Ditadura do Ruído. Esse livro aqui, de fato, é escrita pelo cardeal Robert Sarah Nicolas Diet, né? E nesse dia eu ia fazer a pregação durante o retiro quaresmal, mas como não pude fazer no dia do retiro quaresmal, estou aproveitando agora nessa Semana Santa para falar com vocês e pregar com vocês, né? O retiro dessa semana da jornada da Semana Santa. Então eu vou ler para vocês aqui e depois parar um pouco para a gente refletir sobre o tema do silêncio. Então vale a pena lembrar que nessa Semana Santa, é momento de reflexão, momento de oração, jejum, oração e esmola. Como nós fazemos sempre no tempo quaresmal, né? E nós já estamos na Semana Santa,
aproveitando esse tempo importantíssimo para a nossa transmissão. Creio que a gente possamos viver bem, essencialmente, a Semana Santa, propondo para vocês o tema para nós refletirmos exatamente sobre o silêncio. E no primeiro dia de hoje, nós temos como tema o silêncio contra o barulho do mundo. Eu vou pular aqui a primeira parte e vou ler aqui na página 28 do livro A Força do Silêncio contra a Ditadura do Ruído. Nisso há uma grande pergunta. Como o homem realmente pode ser a imagem de Deus? Ele deve entrar no silêncio, revestindo-se de silêncio como o próprio Deus. Habita em um grande silêncio, o homem está perto do céu. Ou melhor, ele deixa Deus se manifestar nele. Só encontramos Deus no silêncio eterno onde ele mora. O Senhor já ouviu a voz de Deus, como está ouvindo a minha? A voz de Deus é silenciosa. Na verdade, também o homem deve tender a se tornar silêncio. Falando de Adão no paraíso, Santo Agostinho escreveu: vivia fluindo a Deus, de cujo bem era feita a sua bondade. Ao viver com e no Deus silencioso, devemos nos tornar nós mesmos silenciosos. Em seu livro Quero Ver a Deus, o Frei Marie Eugênio do Menino Jesus escreve: para o homem espiritual que provou Deus, o silêncio, e Deus permanece e Deus parece se identificar, pois Deus fala no silêncio e só no silêncio parece poder expressar a Deus. Além disso, para reencontrar Deus, onde o homem poderia ir, senão nas profundezas mais silenciosas de si. De onde o homem poderia ir, senão nas profundezas mais silenciosas de si mesmo, nessas regiões tão ocultas que nada pode perturbá-las? Quando se alcança ele zelosamente, preserva esse silêncio que Deus dá. Ele o defende de toda a agitação, mesmo das suas próprias potências. Pegue comigo, por favor, se você puder, pegue comigo, por favor, o Evangelho, que aqui fala exatamente sobre a questão em relação a respeito do silêncio. Então nós vamos pegar aqui o Evangelho segundo Marcos,
Vier aí com a sua Sagrada Escritura. Deixa eu dar uma olhada aqui. Assim. Vamos pegar aqui a passagem que fala sobre o silêncio. Muito importante que a gente sinta de fato a presença de Deus em nossos corações através do silêncio, onde nós estamos vivendo plenamente no coração da gente aquilo que nós aprendemos hoje. Então vamos pegar então aqui. Vamos pegar aqui o texto da tempestade acalmada, né? Vamos ver onde é que está. Deixa eu procurar aqui. Vamos ver. Deixa eu ver se eu consigo achar aqui a passagem que fala a respeito da questão do silêncio. E é muito importante que a gente coloque em prática, né? Esse momento que a Bíblia já nos traz essa grande resposta que nós temos hoje, quando somos então convocados por Deus essa grande resposta que nós temos que dar em torno desse tempo que nós estamos referindo ao tema do silêncio. Bom, então vamos pegar então aqui Evangelho segundo Marcos. Evangelho segundo Marcos, capítulo 15, onde nós vamos meditar aqui em torno do momento exato. Assim, é o Evangelho segundo Marcos, capítulo 14. Vamos começar o Evangelho segundo Marcos, capítulo 14. Capítulo 14, versículos dos 53. Evangelho segundo Marcos, capítulo 14, versículos 53 ao 65. Conduziram Jesus à casa do sumo sacerdote, onde se reuniram todos os sacerdotes, escribas e anciãos. Pedro o foi seguindo de longe até dentro do pátio.
sentou-se junto do fogo com os servos e aquecia-se. Os sumos sacerdotes e todo o conselho buscavam algum testemunho contra Jesus para o condenar à morte, mas não o achavam. Muitos diziam falsos testemunhos contra ele, mas seus depoimentos não concordavam. Levantaram-se então alguns e deram este falso testemunho contra ele. Ouvimos-o dizer: eu destruirei este templo feito por mãos de homens, e em 3 dias edificarei outro, que não será feito por mãos de homens. Mas nem neste ponto eram coerentes os seus testemunhos. O sumo sacerdote levantou-se no meio da assembleia e perguntou a Jesus: não respondes nada? O que é isto que dizem contra ti? Mas Jesus se calava e nada respondia. O sumo sacerdote tornou a perguntar-lhe: és tu o Cristo, o Filho de Deus bendito? Jesus respondeu: eu o sou. E vereis o Filho do Homem sentado à direita do poder de Deus, vindo sobre as nuvens do céu. O sumo sacerdote então rasgou suas vestes. Para que desejamos ainda testemunhas? Exclamou ele. Ouvistes a blasfêmia, que vos parece? Que vos parece? E unanimemente o julgaram merecedor da morte. Alguns começaram a cuspir nele, a tapar o rosto, a dar-lhe socos e a dizer-lhe: adivinha, os servos igualmente davam-lhe bofetadas. Meus irmãos, nós estamos compreendendo bem aqui o quanto que neste texto que nós meditamos aqui, Jesus, de fato, ele não falou nada mediante a Pilatos, mediante também a Herodes, quando de fato ali os romanos, os guardas, o levaram diretamente a Herodes, que dizia que estava muito feliz em encontrar a Cristo. Ora, meus irmãos, naquele sentido Jesus não dizia nada. Ele ficava de fato em silêncio. E sendo assim, nós temos que ter, de fato, e nós que precisamos nos silenciar e ficarmos distante do barulho, do mundo, do alvoroço, porque nós estamos vivenciando plenamente nesse momento de oração, nesse momento de silenciarmos o nosso coração nessa celebração da Semana Santa. Então vale a pena lembrar, meus irmãos e minhas irmãs, que Sexta-feira Santa, Semana Santa, feriadão, como muitos lá fora acham que Semana Santa, Sexta-feira Santa é um feriadão, está muito enganado, meu amigo. Semana Santa é momento de oração, de jejum, reflexão, abstinência de carne e, claro,
é o momento aonde nós estamos vivenciando plenamente a vivência da Semana Santa. Continuando aqui a nossa pregação, no coração do homem há um silêncio inato, porque Deus habita o mais íntimo de cada pessoa. Deus está em silêncio, e este silêncio divino habita o homem. Veja bem isso, gente. Deus está em silêncio. E este silêncio divino habita o homem. É muito interessante, meus irmãos e minhas irmãs, quando nós vivenciamos plenamente a nossa fé cristã. Vivenciando cada dia mais, experimentando a graça de vivermos o silêncio, de vivermos plenamente em nossos corações a plenitude que nós vivemos nesses dias. E nessa segunda-feira, nós estamos nesta 35ª semana, nesse 35º dia, ainda no tempo da Quaresma. Nós estamos vivenciando cada dia mais o tema da fé. Eu quero, de fato, caríssimos irmãos e irmãs, convidar você, peguem comigo, por favor, Hebreus, capítulo 11, versículo 1. Hebreus, capítulo 11, versículo 1. Vamos ver o que nos diz esta passagem que está na carta aos Hebreus. Hebreus capítulo 11, versículo 1. Versículos 1 ao 4. A fé é o fundamento da esperança. É uma certeza a respeito do que não se vê. Foi ela que fez a glória dos nossos antepassados. Pela fé, reconhecemos que o mundo foi tomado pela palavra de Deus e que as coisas visíveis se originaram do invisível. Pela fé de Abel, desculpa, gente. E pela fé, Abel ofereceu a Deus um sacrifício bem superior ao de Caim e mereceu ser chamado justo, porque Deus aceitou as suas ofertas. Graças a ela é que, apesar de sua morte, ele ainda fala. Olha que coisa impressionante. Meus irmãos e minhas irmãs, que coisa impressionante que nós estamos vivenciando plenamente nesse 35º dia, no tempo da Quaresma. E é muito importante, nesse 35º dia. Claro, lembrando que nós já começamos a Semana Santa, começamos ontem, né? E de fato, todos nós estamos vivenciando aqui plenamente, em nossos corações, aquilo que muitas vezes nós somos então chamados para, de fato, presenciar de fato
aquilo que muitas vezes nós aprendemos a viver plenamente na nossa esperança e na nossa fé que temos em nosso Senhor. Continuando aqui a nossa pregação, em Deus estamos inseparavelmente ligados ao silêncio. A Igreja pode afirmar que a humanidade é filha de um Deus silencioso, pois os homens são os filhos do silêncio. Deus nos sustém e vivemos com Ele a todo instante guardando o silêncio. Nada é melhor para descobrir a Deus que o seu silêncio inscrito no centro de nosso ser. Se não cultivamos esse silêncio, como encontrar a Deus? O homem gosta de viajar, criar, fazer grandes descobertas, mas permanece fora de si mesmo, longe de Deus, que está silenciosamente em sua alma. Quero lembrar quão importante é cultivar o silêncio para estar verdadeiramente com Deus, servindo-se do livro do Deuteronômio, que nos diz que não é atravessando o mar que encontramos Deus, pois Ele está em nosso coração. São Paulo explica. Vamos pegar, por favor, Romanos 10, versículos do 6 ao 9. Romanos, capítulo 10, versículos do 6 ao 9. Mas a justiça vem da fé, diz assim: não digas em teu coração, quem subirá ao céu? Isto é, para trazer do alto o Cristo. Ou, quem descerá ao abismo? Isto é, para fazer voltar a Cristo dentre os mortos. Que diz ela, afinal? A palavra está perto de ti, na tua boca e no teu coração. Vamos pegar novamente lá, vamos pegar aqui Deuteronômio, livro do Deuteronômio, capítulo 30, versículo 14. Deuteronômio, capítulo 30, versículos do 14 ao 16. Vamos ver o que diz o texto. Deuteronômio 30, versículos 14 a 16. Mas essa palavra está perto de ti, na tua boca e no teu coração, para que possas cumprir. Olha que hoje ponho diante de ti a vida com o bem e a morte com o mal. Mando-te hoje que ames o Senhor, teu Deus, que andes em seus caminhos, observes seus mandamentos, suas leis e seus preceitos, para que vivas e te multipliques, e que o Senhor, teu Deus, te abençoe na terra em que vais entrar para possuir. É assim que nós vivemos, irmãos. Nesse empenho do nosso silêncio,
do nosso silêncio espiritual. Que nesse tempo da Semana Santa em que nós estamos vivendo, nós possamos de fato viver de fato o silêncio. O silêncio que está dentro de nós, o silêncio de fato precisa ser colocado em prática em nossas vidas, em nossos corações. Mediante a Sagrada Escritura, ouvida e ruminada em silêncio, as graças divinas se derramam sobre o homem. É na fé e não percorrendo os países remotos ou atravessando mares e continentes que podemos encontrar e contemplar Deus. Na verdade, será prescrutando por longas horas as Escrituras, depois de ter resistido a todos os ataques do príncipe deste mundo, que chegaremos a Deus. Dom Agostinho Guimarães não se enganou ao dizer que os homens não encontram em nenhum outro lugar aquilo que tem em si mesmos. Se o silêncio não habita o homem, e se a solidão não é um estado em que ele se deixa moldar, a criatura está privada de Deus. Não há lugar no mundo onde Deus esteja mais presente no coração que no coração humano. O coração realmente é a morada de Deus, o templo do silêncio. Mais uma vez eu convido a vocês a pegarem comigo Mateus, capítulo 17, versículo 20. Evangelho segundo Mateus, capítulo 17, versículo 20. E nós vamos abordar plenamente exatamente aquilo nesse 35º dia que nós estamos vivenciando, ainda no tempo da Quaresma. Mateus 17, versículo 20. Deixa eu pegar aqui. Mateus 17, versículo 20. Jesus respondeu-lhes: Por causa de vossa falta de fé, em verdade vos digo, se tiverdes fé como um grão de mostarda, direis a esta montanha: transporta-te daqui para lá, e ela irá, e nada vos será impossível. Quanto a esta espécie de demônio, só se pode expulsar a força de oração e de jejum. Meus irmãos e minhas irmãs, nós precisamos de fato penetrar dentro de nossos corações a força do silêncio contra a ditadura do ruído. E olha só o que nosso Senhor nos diz em Mateus 17, versículo 20. Jesus
Respondeu-lhes: por causa de vossa falta de fé, em verdade vos digo, se tiverdes fé como um grão de mostarda, direis a esta montanha: transporta-te daqui para lá, e ela irá, e nada vos será impossível. Meu querido irmão, minha querida irmã, Deus, nosso Senhor, Ele de fato, nos sustenta através do silêncio, colocando em prática, vivendo aqui, quanto a essa espécie de demônio só se pode expulsar a força de oração e de jejum. Meus irmãos e minhas irmãs, deixa eu ver como é que está a carne. Tá. Meus irmãos e minhas irmãs, isso para nós no dia de hoje, nós precisamos de fato silenciar o nosso coração por meio da oração, jejum e caridade. Por isso, nós estamos vivendo plenamente aquilo que o Senhor deseja de nós. Deseja de nós em todo o tempo. Não é de fato como nós queremos fazer. Ah, olha, está acontecendo isso, está acontecendo aquilo. Opa, gente, alto lá. Não é bem assim como nós queremos hoje. De fato, nesse mundo totalmente agitado, o mundo totalmente agitado, na correria do dia a dia, enfrentando, e nós somos então de fato. Nós somos chamados de fato a entrarmos no nosso deserto, a viver de fato o nosso deserto para viver bem o nosso silêncio. Isso para nós é muito importante quando nós estamos vivenciando plenamente a graça de alcançarmos o poder da palavra, o poder da oração. Padre Jonas Abib já nos ensina, nosso saudoso Padre Jonas Abib, ele nos diz o seguinte, ele já nos ensina: com Jesus, tudo pode mudar pela força da oração. Tudo pode ser mudado pela força da oração. Portanto, caríssimos irmãos e irmãs, todos nós devemos então viver a praticidade de vivermos no silêncio, evitando qualquer tipo de barulho, evitando qualquer tipo de ruído. E na nossa correria do dia a dia, nós temos que colocar em prática essa verdadeira oportunidade de nos silenciarmos no nosso interior. É por isso que nós estamos vivendo plenamente no coração que nós estamos vivendo a cada momento, a cada instante, vivendo plenamente em nossos corações. E para isso,
Mateus capítulo 4 vai nos ensinar como nós devemos, de fato, vivenciar o nosso deserto. Vivenciando, de fato, como nós devemos, então, viver o nosso deserto. Mateus, capítulo 4, versículos do 1 ao 11. Mateus, capítulo 4, versículos do 1 ao 11. Em seguida, Jesus foi conduzido pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo demônio. Jejuou 40 dias e 40 noites. Depois teve fome. O tentador aproximou-se dele e lhe disse: Se és filho de Deus, ordena que estas pedras se tornem pães. Jesus respondeu: Está escrito: Não só de pão o homem vive o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. O demônio transportou-o à cidade santa, colocou-o no ponto mais alto do templo e disse: Se és filho de Deus, lança-te abaixo, pois está escrito: Ele deu a seus anjos ordens a teu respeito. Eles te protegerão com as mãos, com cuidado, para não machucares o teu pé em alguma pedra. Disse-lhe Jesus: Também está escrito: Não tentarás o Senhor teu Deus. O demônio transportou uma vez mais a um monte muito alto e lhe mostrou todos os reinos do mundo e a sua glória. E disse: Eu te darei tudo isto, se prostrando-te diante de mim, me adorares. Olha só o que o maligno está fazendo para colocar Jesus, para ele tentar o nosso Senhor. Vejam só, olha só que coisa, né, gente? Que coisa absurda. Eu estou dizendo absurda porque o que o inimigo está fazendo com as suas tentações, todos nós temos que tomar muito cuidado com as tentações do mundo. Então, nós temos que nos colocar em silêncio. Nos colocarmos, de fato, em silêncio. Nos colocarmos, de fato, na presença de Deus, na presença de Cristo, nosso Senhor. Lembrando, conforme nós vivenciamos ontem na liturgia de Domingo de Ramos, o Cristo, ele foi obediente até a morte e morte de cruz. Ontem, na primeira leitura, que meditamos no livro do profeta Isaías, aquela primeira leitura de ontem, para mim, foi muito forte. Deixa eu pegar o texto ali, no outro inicial, eu já venho falar com vocês. Aguarda um cadinho, por favor.
Agora sim, eu voltei aqui, eu peguei o missal dominical. E ontem, na celebração de Domingo de Ramos que nós celebramos ontem, né? Que nós meditamos aqui, o livro do profeta Isaías, capítulo 50, você pode pegar aí, por favor. Se você puder, você pode até assistir essa live depois. Isaías 50, versículos do 4 ao 7. E ontem, quando eu proclamei essa leitura ontem na missa, esse texto, de fato, para mim, foi muito forte. Esse texto, para mim, foi muito forte quando eu li essa passagem na missa ontem. E nós estamos vivendo, e aqui, né, a respeito do capítulo 50 do livro do profeta Isaías, que dá o início das leituras do servo sofredor, tá? Que fala a respeito do servo sofredor, onde nós colocamos aqui em prática tudo aquilo que nós vivenciamos nessa Semana Santa. Então eu vou ler para vocês aqui esse texto no qual eu tive a honra, eu tive a graça de proferir essa leitura ontem, na primeira leitura, na missa de Domingo de Ramos. Leitura do livro do profeta Isaías. O Senhor Deus deu-me língua adestrada, para que eu saiba dizer palavras de conforto à pessoa abatida. Ele me desperta a cada manhã e me excita o ouvido, para prestar atenção como um discípulo. O Senhor abriu-me os ouvidos, não me resisti, nem voltei atrás. Ofereci as costas para me baterem, e as faces para me arrancarem a barba. Não desviei o rosto de bofetões e cusparadas. Mas o Senhor, meu Deus, mas o Senhor Deus é meu auxiliador. Por isso, não me deixei abater o ânimo. Conservei o rosto impassível como pedra, porque sei que não sairei humilhado. Meu Deus, gente. Meu Deus do céu. Gente, quando eu comecei a ler essa passagem, ontem na missa, e essa passagem, de fato, ela foi muito tocada. No momento que nós vivemos ali, a nossa preparação para então vivermos ali plenamente em nossos corações, em nossas vidas, levando sempre em nossos corações o caminho preparatório para uma vida plena em nossas vidas. Portanto, meus irmãos e minhas irmãs, nós vivemos de fato esse grande momento de vivermos essa semana intensa
vivendo a Semana Santa. E não podemos ficar parados. Semana Santa, caríssimos irmãos e irmãs, não é momento de diversão, não é momento de barulho, não é momento de bagunça, como muitos lá fora fazem. E o que está acontecendo hoje é o que nós queremos levar no coração das pessoas plenamente, lançando de fato um verdadeiro desafio que nós aprendemos no dia de hoje. E é assim, meus irmãos e minhas irmãs, que a gente tem que colocar em prática verdadeiramente os passos para vivermos plenamente em nossos corações. Meus irmãos, para a gente dar continuidade aqui da nossa nós estamos praticamente já quase encerrando aqui a nossa transmissão. Vou ler aqui mais um texto aqui do livro e apresentar para vocês o primeiro grau, ou melhor, de fato, nesse tempo da Semana Santa que estamos vivendo, no primeiro grau do silêncio, depois eu vou ler aqui para vocês o primeiro grau do silêncio e o segundo grau. Depois eu vou ler o primeiro, o segundo grau e depois o terceiro grau. Né? E nesse momento, é no silêncio que nós precisamos viver plenamente. O nosso silêncio, vivermos a força do silêncio contra a ditadura do ruído. Então, meus irmãos e minhas irmãs, nenhum profeta jamais reencontrou em Deus sem se retirar na solidão do silêncio. Moisés, Elias e João Batista reencontraram Deus no imenso silêncio do deserto. Hoje também, os monges buscam a Deus na solidão e no silêncio. Não falo unicamente de solidão ou de isolamento geográfico, mas de um estado interior. Não basta calar-se, é preciso tornar-se silêncio. No entanto, antes mesmo do deserto da solidão e do silêncio, Deus já está presente no homem. O verdadeiro deserto está dentro de nós, em nossa alma. Fortalecidos por esse conhecimento, podemos compreender que o silêncio é indispensável para encontrar Deus. O Pai espera seus filhos em seus próprios corações. É muito importante que a gente viva plenamente em nossos corações, em nossas colocarmos em prática tudo aquilo que nós estamos vivendo plenamente em torno daquilo que muitos de nós aprendemos a buscar verdadeiramente em torno do nosso coração, esse grande caminho
que nós estamos vivendo plenamente em nossas vidas e em nossos corações. Agora, vamos ver aqui Tiago, livro 1. Pegue comigo, por favor, Tiago, capítulo 1, versículo 6. Nossa Senhora. Tiago, capítulo 1, versículo 6. É isso o que constitui a vossa alegria. Das aflições passageiras a vos serem causadas ainda por diversas provações. Desculpa, gente. Eu peguei outra passagem errada aqui. Desculpa. Tiago, carta de São Tiago, capítulo 1, versículo 6. Mas peça com fé, sem nenhuma vacilação, porque o homem que vacila assemelha-se à onda do mar, levantada pelo vento e agitada de um lado para o outro. Tiago, carta de São Tiago, capítulo 1, versículo 6. Vou repetir para vocês. Mas peça com a fé, sem nenhuma vacilação. Porque o homem que vacila assemelha-se à onda do mar, levantada pelo vento e agitada de um lado para o outro. Então, meus irmãos, é isso que nós vivemos isso. De fato, como nos diz o texto, fortalecidos pelo conhecimento, podemos compreender que o silêncio é indispensável para encontrar Deus. O Pai espera seus filhos em seus próprios corações. Para a gente terminar essa nossa pregação, vou ler mais um texto aqui, importantíssimo para todos nós compreendermos melhor esse texto. É preciso sair do tumulto interior para encontrar Deus. Apesar das agitações dos negócios, dos prazeres fáceis, Deus permanece silenciosamente presente. Ele está em nós como um pensamento, uma palavra e uma presença cuja fontes secretas inacessíveis aos olhares humanos estão encerradas no próprio Deus. A solidão é o melhor estado para ouvir o silêncio de Deus. Quem quiser encontrar o silêncio, a solidão é a montanha que se deve subir. Se um homem se isola entrando no mosteiro, de início, deve buscar o silêncio. No entanto, o objetivo de sua busca está em si mesmo. A presença silenciosa de Deus já mora em seu coração. O silêncio que procuramos confusamente está em nosso próprio coração e nos revela a Deus. Infelizmente, os poderes do mundo que buscam modelar o homem moderno descartam metodicamente o silêncio. Não temo dizer que os falsos padres da modernidade
que declaram uma forma de guerra ao silêncio. Perderam a batalha, pois podemos permanecer em silêncio, mesmo em meio à maior confusão, às agitações abjetas, em meio à barulhenta e aos roncos das máquinas infernais que nos convidam ao funcionalismo e ao ativismo, que nos tira de toda a dimensão transcendente e de toda a vida interior. Para muitos místicos, a fertilidade do silêncio e da solidão é semelhante à palavra pronunciada quando da criação do mundo, como o Senhor explica esse grande mistério. É muito importante, caríssimos irmãos e irmãs, vivermos aqui esse nosso encontro com o Senhor. Precisamos, de fato, nos silenciarmos plenamente em nossos corações. Precisamos, de fato, silenciar o nosso coração. Precisamos, de fato, silenciar, romper com todo esse barulho em meio a toda a aglomeração, em toda a multidão que gosta de bagunça, que gosta de ruídos. Mas em primeiro lugar, nós somos de fato chamados para perseverar em oração. Meus amigos, nós vamos então parar por aqui a nossa pregação. Amanhã nós vamos iniciar o segundo dia da nossa jornada, Semana Santa. E nós vamos então encerrar aqui a nossa transmissão para que a gente pudéssemos de fato ressoar dentro de nossos corações esses nossos momentos de reflexão, momentos de vivermos ali a prática do silêncio. Que nessa Semana Santa não podemos ficar de fato na agitação do mundo. Não podemos de fato ficar nas agitações. Temos que vivenciar momentos de oração, meditação da Palavra de Deus nesse tempo da Semana Santa. E nós temos que aproveitar imensamente em nossos corações totalmente essa profunda inspiração que Deus, nosso Senhor, deseja em nosso meio. E assim, eu quero fazer um convite para você. Que nessa Semana Santa, como eu falei aqui, nós iniciamos ontem, nós abrimos a Semana Maior com Domingo de Ramos. E a cada instante, a cada momento, que nós possamos de fato participar plenamente nessa celebração todos os dias de nossas vidas e de nosso momento de fé e de esperança. Meu irmão, minha irmã, encerramos aqui a nossa primeira parte da nossa pregação. Se você ainda não tem o livro
A Força do Silêncio contra a Ditadura do Ruído, tá? Vale a pena você ler esse livro. Vale a pena ler esse livro. Se você tem esse livro, você deve ter adquirido durante a quaresma. Desculpa. Então, meu irmão e minha irmã, vamos lançar plenamente em torno do nosso coração, verdadeiramente vivendo a praticidade do nosso silêncio. Reze o rosário. Se você puder, reze o rosário. Participe diretamente das Santas Missas, dessa celebração da Semana Santa.